Olá você, meu amigo, minha amiga que está participando do nosso curso de cargos e salários, como estruturar cargos e salários na sua empresa, né? Nós vamos começar mais um módulo, né? Agora o módulo que a gente vai falar da estrutura salarial, né? Essa estrutura salarial, ela vem com uma pesquisa salarial de mercado. A pesquisa salarial de mercado, ela precisa ser entendida, a sua importância, a sua relevância, não só para esse processo, né? As empresas precisam adquirir como rotina a realização de pesquisas, ou seja, anual ou bianual, né? Nós temos clientes que têm pesquisa anual, tem clientes com pesquisa bianual, onde ele acompanha essa competitividade com o mercado. Então, a pesquisa salarial não é só para ser feita no momento de implantação de um plano de cargos e salários. Ela é feita para você avaliar a sua manutenção do plano, né, e a sua competitividade, porque a economia afeta diretamente na remuneração. Numa economia boa ou numa economia ruim, né? Isso tem um efeito direto sobre a prática de remuneração, a oferta e procura de mão de obra. Então, nesse módulo, nós vamos estar tratando, né, sobre pesquisa salarial, estrutura salarial. A estrutura salarial, o componente dela é a pesquisa salarial, né? A pesquisa salarial, nós vamos comentar como fazer, quais são os cuidados, quais são os critérios, né? Vamos dar algumas dicas. Vamos falar um pouco de benefício também, que é um componente da remuneração. E é importante, no momento que você vai fazer essa pesquisa, você já entre com esse componente da remuneração, ok? Então, a estrutura salarial, ela é construída, a tabela de salários, as suas respectivas faixas salariais, elas são construídas mediante o que você conseguir de uma curva salarial de mercado, que é obtido através da pesquisa salarial, ok? É ela que vai te propiciar construir a tabela de salários com as respectivas faixas salariais para cada grupo que a gente definiu, né? Então, montar a estrutura de salários, a tabela de salários, é aquele eixo que a gente vai construir buscando o equilíbrio externo. Então, eu estou indo para o mercado, pesquisar os cargos que eu já mapeei, avaliei e equilibrei, né? E aí eu preciso saber no que o mercado remunera, né, esses cargos. E aí eu vou fazer análise da minha competitividade dos meus cargos com relação ao mercado, né? A pesquisa também vai validar o processo de avaliação dos cargos. Lembra que a gente falou, né, que nós vamos trabalhar com eixo X, que é pontos que são obtidos no processo de avaliação de cargos. Isso vocês viram no módulo anterior. Então, nós já sabemos quanto vale, quanto é os pontos de cada cargo. À medida que a gente for para o mercado e pesquisar os cargos, nós vamos saber o quanto se paga. E o quanto se paga, o salário que se paga, as médias salariais, é o nosso eixo Y, né? A variável Y. Com as duas variáveis, eu consigo fazer todos os cálculos estatísticos para saber se essa correlação de salário e ponto existe uma coerência, está bom ou não, né? Através dos indicadores estatísticos, a gente vai saber se a gente errou ou a gente acertou no processo de avaliação, né? E essa pesquisa, como eu falei, vai servir de base para a construção da tabela salarial. Construir uma tabela salarial sem uma pesquisa externa é um erro, um risco muito grande, né? Porque nós já estivemos em empresa que nos chamaram, que o profissional que fez o projeto não fez a pesquisa salarial, usou os salários que praticados pela empresa.
E os salários praticados pela empresa estavam desequilibrados, né? Quando a gente faz a pesquisa salarial, não significa que nós vamos usar os salários efetivos do mercado. Nós vamos usar uma equação que vai definir uma estratégia de remuneração estabelecida pela empresa até dentro do seu orçamento, ok? Então, não utilizem, é necessário utilizar a pesquisa salarial, né, como um componente necessário para você avaliar a competitividade e validar os processos que nós estamos construindo. Então, o objetivo da pesquisa salarial é que a gente consiga analisar informações comparativas, claras, objetivas, do que se paga em termos de salário e de se concede de benefício, porque nós entramos com a variável benefício também, para os cargos de você, empresa, que a gente chama de patrocinadora. Você, nesse momento do projeto, você está patrocinando uma pesquisa. Você vai convidar as empresas para participar da pesquisa, ok? E a pesquisa vai trazer as informações dessas práticas, né? Que vão te ajudar a direção da empresa a definir uma estratégia de remuneração, uma política salarial. Nós vamos ser agressivos em que ponto, né? A pesquisa ela serve como base para você monitorar o mercado. Eu já falei, né, que tem empresas que adotam pesquisas anuais ou bianuais, né, ou trianuais, mas elas têm isso dentro da prática de gestão de RH. Por quê? Acompanhar o mercado. Qual é a evolução do mercado? Principalmente no mercado onde a economia tem uma variação muito grande. A oferta e a procura mexem com as estruturas salariais das empresas. Vocês sabem disso, né? E isso reflete diretamente no quanto remunerar, como remunerar. Então, ela é importante para monitorar o mercado. Ela vai constituir um elemento fundamental para a manutenção das tabelas salariais, né? Porque de tempos em tempos você vai, através dessas análises, ver, porque você definiu uma estratégia hoje, daqui 6 meses houve uma mudança muito brusca de mercado, né? Se você não estiver acompanhando, você vai ter problemas na sua tabela. Então, ela é imprescindível você ter um acompanhamento desse nível de competitividade da empresa, né? E rever a sua estratégia de remuneração, né? Isso é muito comum no mercado. Nós precisamos fazer. Nós precisamos ter como parâmetro, né, das políticas e práticas. Existem segmentos que estão acostumados a fazer a pesquisa, que trocam informações, porque quem participa de uma pesquisa também recebe um retorno de uma pesquisa. Diferente de alguns mercados, né, que não participam porque acham que o salário é confidencial e que isso vai vazar, né? A confidencialidade de uma pesquisa é garantida por quem a está conduzindo, né? Nós assumimos sempre o compromisso de confidencialidade, documentamos isso também, ok? Então, as empresas passam a participar e fornecer informações. Quais são as etapas para a elaboração de uma pesquisa? Bom, nós precisamos planejar essa pesquisa, né? Nós precisamos convidar as empresas para participar da pesquisa. Não significa que você convida e ela aceita. Não significa que ela aceita e participa, ok? Mas você precisa estabelecer quais são as empresas que vão participar. Você convida, você prepara o material de coleta das informações, né? Você envia essa coleta das informações. Há tempos atrás a gente ia coletar a informação, né? A gente enviava o material
para as empresas, marcava uma agenda e ia fazer um match junto com quem respondeu. Muitas empresas não querem mais responder assim, nos atender. Por quê? Porque toma tempo, né? Mas a gente perde muito na qualidade das informações. E, infelizmente, esse processo hoje ele está mais prejudicado. Então a gente recebe o material das empresas, a gente envia o material de coleta, eles respondem e entregam para a gente, né? Nós temos que pegar essas informações, analisar todos os dados e tabular os dados, né? E nós não podemos fazer que não um moedor de carne, jogar tudo ali e apertar o botão e tomar o resultado. Por quê? Se você jogar porcaria, vai sair porcaria, né? Precisa-se saber o que você está usando. Por isso que é importantíssimo analisar as informações que receberam, né? Para ser colocado, tabulado. Tabulou, tem os relatórios que tem que ser emitidos, relatórios, gráficos, né? E você tem que devolver esses relatórios para quem participou, né? Todas as pesquisas que nós conduzimos até hoje, nós devolvemos relatórios para o mercado. Não teve uma empresa que ficou sem receber, ok? Esse é um compromisso que a gente assume e a gente cumpre. Porque é importantíssimo você devolver informações para o mercado, ok? Então vamos falar um pouquinho de cada etapa, né? No planejamento, né? Que cargos a gente vai pesquisar? Não se pesquisa 100% dos cargos. Por quê? Ninguém vai responder todos os cargos. Ninguém vai ter todos os cargos que são da sua empresa. A gente faz uma seleção de cargos, os mais comuns, os mais fáceis de se identificar e que atinjam todos os níveis de cargos, né? Do menor para o maior. Então, a gente precisa selecionar os cargos que vão ser pesquisados, né? Nós precisamos fazer uma seleção das empresas participantes, né? Por quê? Qual é a empresa que é do seu segmento? Qual é a empresa concorrente de mão de obra? Onde estão localizados geograficamente essas empresas? O porte dessas empresas? Se essas empresas têm alguma política de recursos humanos ou não? Por quê? Tudo isso, com certeza, impacta no resultado das informações que você vai receber. Então, normalmente, a gente chega com o cliente e seleciona com ele quais são as empresas concorrentes de mão de obra e dentro de todos esses critérios. Feito isso, a gente já faz o convite às empresas participantes, mencionando quantos cargos e quais são as empresas que estão participando da pesquisa, né? Nós ligamos, passamos e-mails, formalizamos os convites. Não ficamos só no telefone ou só no contato do WhatsApp, né? Nós temos que formalizar, né? Até mandar uma carta convite, né? Formalizando o convite. Tudo isso não garante que a empresa vai participar, tá? Coloquei os cargos de fácil comparação, né? Então, tudo isso não garante que a empresa vai participar. Ela pode até falar assim, para não dizer não, ela fala, não, eu vou participar sim, né? Você vai definir prazos e tudo mais. E a empresa até o final não te entrega, né? Nós nunca temos garantia de entrega de todas as empresas participantes. Aí também vai muito do tipo do profissional com quem você está tratando, né? Já tivemos casos assim, grotescos, né? Em que um diretor da empresa pediu para convidar uma outra empresa. Nós convidamos, o profissional de RH declinou. Nós chegamos para o diretor e falamos que a empresa declinou. O diretor falou que nós não tínhamos feito o nosso trabalho. Nós provamos que fizemos o nosso trabalho, né? Nós tínhamos o retorno do e-mail do profissional. E o nosso diretor falou, então agora é comigo. Ele foi direto
conversar com o diretor da empresa que ele já havia acertado a participação deles, né? E o profissional de RH, por conta própria, declinou. Vocês imaginam o que aconteceu com o profissional de RH que declinou por conta própria, né? Ele não foi até a diretoria dele perguntar se poderiam participar ou não. Tomou a decisão e ainda no e-mail que ele mandou para nós, ele disse que a diretoria dele, né, não tinha permitido eles participarem. Ou seja, ele mentiu, né, assumiu o risco e foi prejudicado, porque ele foi demitido da empresa, né? Então, é muito sério quando você recebeu um convite de participação numa pesquisa, não decida sozinho, converse com a sua diretoria, né? Porque a gente nunca sabe o que pode estar acontecendo. Deixe a decisão para quem tem direito a tomar a decisão, ok? Preparação do material para a coleta das informações, né? Que cadernos a gente fala cadernos aqui porque realmente é um book, né? A gente monta um caderninho de levantamento de dados, uma planilhinha de Excel. Hoje nós já temos tudo isso em sistema. Então, o que a gente faz? Hoje a gente já conseguiu desenvolver na nossa plataforma, a gente disponibiliza para a empresa um link, a empresa acessa e responde direto no site, né? Essa evolução nos deu um ganho de pelo menos um mês na pesquisa, né? Mas enfim, se você não tem o sistema, você vai ter que ter um caderno com todos os conteúdos dos dados que precisam ser levantados, né? Você vai relacionar quem está participando, quais cargos são pesquisados. Os cargos pesquisados, você precisa colocar o briefing, né? A descrição sumária desses cargos, né? Porque não se compara só título, né? Eu vou mostrar por quê. Pesquisar título é um erro muito comum, né? Nós colocamos algum organograma, né, dos níveis de reporte, porque supervisor numa empresa pode estar num nível, e na outra, outro nível, e na minha ser diferente. Então, nós colocamos quais são os níveis de reporte, principalmente os cargos de comando, ok? Dados cadastrais para a gente saber, principalmente os dados da empresa, como database, para números de salário, que isso vão ser utilizados na hora de fazer a análise e tabulação dos dados, ok? Prepara os seus questionários sobre a pesquisa. Esses formulários todos de coleta de dados, eles são encaminhados para a empresa, né, para ela responder. Então, você envia os cadernos, né, para os dados. A gente gosta de fazer a visita pessoal, porque para fazer essa comparação, tirar dúvidas, mas hoje isso já está mais difícil, né? Porque lá na hora que você está pessoalmente pegando o caderno e a pessoa respondendo, você já vai vendo essas questões de hierarquia, responsabilidade, reporte, né? Não se ficando preso somente aos títulos dos cargos, né? E aí você precisa ter muito claro a posição dos cargos na estrutura. Isso é fundamental, né? Porque eu posso ter um cargo de gerente e responder direto para um presidente e não ter um diretor. E isso pode influenciar na remuneração? Pode, né? É importante analisar a posição do cargo. A gente compara responsabilidades dos cargos e não título. Título engana muito, né? Os títulos podem ser comuns. Você até olha, é analista de pessoal, ok. Mas será que esse analista de pessoal dele faz a mesma coisa ou
no mínimo 70% do que o seu faz. Então a gente compara, né, gosta de comparar no mínimo 70% de matching, né? Até para variar essas diferenças de níveis, né, de salários fora de faixa, né? Você pergunta se existe tabela salarial, porque a hora que você tá pegando os dados, você vê lá uma amplitude muito grande. Então, por que está acontecendo isso? Ah, porque o salário está fora de faixa. Você precisa anotar isso, né? Você precisa ajustar as informações, converter os dados para uma mesma base. Mas como assim? Depois eu vou demonstrar um exemplo bem claro, né? Por quê? Eu tenho uma database em novembro, o outro tem database em outubro, o outro tem database em janeiro. Eu pago, minha jornada é 200, a dele é 220. Então, os dados, se eu tabular os dados simplesmente pelo que foi informado, eu vou ter informações estatísticas diferentes. Eu vou mostrar esse ajuste, um exemplo para vocês, né? Então, database, número de salários no ano, jornada. Essas informações precisam ser analisadas. Nós precisamos excluir aquilo que está fora da normalidade, né? Os desvios dos dados, dos extremos, né? Os extremos, eles mostram, sinalizam para a gente. A hora que você bate o olho na amostragem, quando a amplitude é muito grande, extremos muito grandes, tem algo que está errado, com certeza, né? As discrepâncias dentro de uma mesma empresa. Então, tem um cargo lá que ela informou um salário de 1.000, aí ela informou um salário de 3.000. Né? Por que tanta discrepância? O que está acontecendo? Ah, é antiguidade. Ok, qual que é a antiguidade do 3.000? Então, esse daqui, qual que é a tua faixa salarial? Entenderam? Por quê? Você vai ter que tratar esses dados. Né? Muitas vezes nas pesquisas se confunde a questão de, porque eu não pesquiso, por exemplo, eu não vou pesquisar júnior, pleno e sênior, né? E eu pesquiso nível pleno. Aí a empresa te informa nível júnior, ou te informa nível sênior, né? E aí você já tem essa discrepância, eu estou pesquisando nível pleno. E o cara informa o que ele tem, não o que você pediu. Então você precisa estar atento a essas questões das maturidades nas carreiras dos cargos também, né? É importantíssimo ver se existem políticas de variável, né? Bônus, PLR, adicionais, que impactam na remuneração. Porque na pesquisa, é importante você pesquisar não só salário base, mas a remuneração, principalmente para cargos de comando, executivos, né? Que muitas empresas são muito mais agressivas no variável do que no fixo, né? O sistema, ele é bruto, você joga a informação e ele vai te tabular, certo? Se você jogou muita coisa errada, ele vai tabular coisa errada. Então, cuidado em assumir o que o sistema colocou, né? Você tem que olhar se as estatísticas estão fazendo sentido, o menor, o maior, né? O desvio, entender essas estatísticas. Comentar alguns significados dos valores estatísticos, né? Média aritmética, né? Soma dos valores. Uma média simples, né? A média aritmética ponderada, ela considera a quantidade ou a frequência de salários de pessoas no mesmo salário, né? Nós vamos mostrar um exemplo dessas duas situações. Uma coisa é olhar a média, a outra coisa é olhar a média aritmética ponderada, né? Tem diferenças. A mediana, né? É um conceito estatístico, ele divide o conjunto de dados bem ao meio. Então, a média, a mediana,
é essa, né? Assim como os quartis, eu divido em 25% abaixo da média e 25% acima da média. Estou falando de uma forma didática. Eu não vou entrar aqui em estatística, em cálculos, porque isso precisa ser tabulado. Como eu falei, a tabulação, você precisa de um sistema adequado para fazer a tabulação, em que esse sistema te tragam as medidas estatísticas corretas, ok? Nós vamos falar só sobre algumas medidas só. Mas, basicamente, na pesquisa, você deve ter a média, a MAP, a mediana e os quartis. Para efeito de cálculos estatísticos da nossa estrutura, eu gosto de usar a MAP, ok? Porque ele me dá representa um valor melhor para mim, ok? Cada um pode usar a medida estatística que melhor quer. Tem consultorias que usam outras medidas. Nós utilizamos a MAP, ok? Desvio padrão é um outro indicador, assim como a amplitude, né? Existem vários termos estatísticos que eles mostram, né, como é que aquela massa de dados está para você. E o desvio padrão é muito utilizado para cortar os extremos, né? Mas isso tudo é parametrizado dentro de um sistema, né? Existem sistemas bons, existem consultorias boas, a SAP de Campinas, a RH Plus de São Paulo, são empresas qualificadas, existem outras também, né? Mas são empresas que eu conheço e recomendo para você, que são especializadas e qualificadas para fazer uma pesquisa bem feita, né? Eles têm sistemas, eles têm métodos, e isso é mais importante. Agora, nesse curso, é importante que eu estou falando desses termos, que é para você também saber analisar os resultados de uma pesquisa, porque a consultoria apresenta um resultado e você vai acreditar naquilo, né? Agora, se você não souber analisar os resultados, você pode receber uma pesquisa ruim e acreditar naquilo, né? Como a gente já pegou várias pesquisas assim, que não foram bem feitas, né? Então, você profissional precisa entender desses números, analisar esses números. Ah, mas eu já contratei para não ter esse trabalho. Olha, eu acho que não é bem assim, né? Você precisa entender se aqueles números estão fazendo sentido. Por quê? Você vai levar para a diretoria para uma definição estratégica. Levar números errados para uma decisão estratégica, lá na frente sobra para você, né? Então, os cuidados na tabulação e análise dos dados, né? Na hora que a gente está comparando cargos, né, não comparar títulos. Título engana muito, né? Nós precisamos comparar conteúdo, nós precisamos tomar um cuidado muito grande com cargos de comando. Qual é a estrutura base da empresa que você está pesquisando versus a sua empresa? O gerente, a posição do gerente lá é igual à posição do gerente aqui? Porque estou falando cargo de gerente, né? Mas em uma determinada empresa ela não tem cargo de diretor e o gerente assume um papel de diretor. E aí você compara o seu gerente com um cargo de diretor que tem o título de gerente, entendeu? Muito cuidado com cargos de comando. Muito cuidado com amplitudes exageradas de salários. Você tem que exercitar o olho, a hora que você vê, fala, poxa, mas está muito longe, né? Nós temos que olhar, fala, pô, mas você tem salários aí, tem uma tabela de salários, você tem que questionar a informação. Eu estou falando de alguém que está analisando os dados, ok? Você vai receber esses dados prontos, alguém já fez isso, né? Alguém já te entregou o resultado analisado, tabulado, questionado, né? Mas você vai fazer isso, então você tem que olhar.
Você tem que expurgar aquela informação que está poluindo a amostra, né? E vem mesmo. Né? Para vocês terem uma ideia, uma vez nós estamos fazendo uma pesquisa salarial para uma autopeças, né? E foi convidado outras autopeças. Uma das autopeças que respondeu o caderno, né? Ela não respondeu corretamente, ela mandou a folha de pagamento dela para nós identificarmos, né? E colocarmos os salários. Nós não fizemos isso, nós devolvemos, só que aí nós conversamos com o gerente da área de recursos humanos, falamos o que aconteceu, porque o profissional que nos mandou precisava ser orientado. Ele estava mandando para a consultoria a folha de pagamento, né? Cargos e salários de toda a empresa. Então, e estou falando de uma empresa de autopeças e grande, né? Então é muito perigoso isso, muito perigoso. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Continuando, então nós precisamos verificar database, jornada, número de salários pagos no ano. Para a hora que você for fazer a tabulação, né, você tenha certeza que os dados que você está usando são coerentes. Vou dar um exemplo para vocês. Gerente de produção é um título de cargo muito comum, né? Aí na minha empresa, o gerente de produção, ele cuida de produção, manutenção e qualidade. Ok? Perfeito? Fui fazer a pesquisa de mercado. Aí eu fui na empresa G. Tem o gerente de produção? Tem. O que está abaixo do gerente de produção? Embaixo dele tem produção, manutenção, qualidade, engenharia e almoxarifado. Uau! Isso torna o peso do cargo diferente do meu, ok? Concordam? Mas, ô Zé, será que está certo esse cargo? O título? Gente, o título é de cada empresa, é prerrogativa da empresa definir, né? Mas é o cara que tem as 3 áreas que nós temos. Então, ele é um cara mais pesado que o nosso, porque ele tem 2 áreas grandes com ele também. Dá mais de 70%, né, de matching, né? Aí eu vou em outra empresa, a empresa C, gerente de produção. Ele tem produção e manutenção, mas não tem qualidade. Ok? Dá para comparar com o nosso? Dá. Está faltando uma área aqui. Ok? Mas dá para comparar. Perfeito? Aí nós vamos em outra empresa e o cara tem produção e qualidade. Né? Vocês acham que eu estou inventando isso tudo aqui, né? Mas isso aqui é muito comum acontecer, tá? Muito comum. Muito comum. Né? O título é igual, mas o que está embaixo dele é diferente. Né? Também tem 2 áreas que eu também tenho, ok? Dá para comparar? Dá para comparar, né? Aí eu vou na empresa A. Na empresa A, o cara só tem produção. Puta, ferrou, né? Só produção, mas ele tem um título de gerente de produção? Tem. Ele responde para um diretor? Responde. Ok. Né? Qual é o tamanho dessa empresa? Né? Percebem? A gente tem que ir olhando, né, o tamanho das empresas, né, faturamento. E aí eu vou em uma outra empresa. Opa, até que enfim eu achei uma empresa que tem uma configuração igual à minha. Né? Para mim, a pesquisa salarial, eu poderia usar essas 4 empresas aqui, ok? Essa empresa aqui eu poderia descartar. Concordam?
porque o cara só tem produção. Essa análise é muito importante fazer, principalmente com cargos de comando, tá? É muito importante. Por isso que quando eu falo, né, que a gente ia pessoalmente, a gente já chegava e mostrava esse cenário. Então a comparação era muito grande. Chegava para esse cara aqui e falava, puta, então não vou pegar esse salário porque ele não compara com o meu, né? Ele está muito abaixo do que o meu faz. O meu está mais pesado que o seu. Ok, então tá. Né? É aí que a gente faz as comparações, o matching, né? Bom, vamos supor então, nós passamos por todas essas empresas e fomos fazer a nossa tabulação e análise dos dados, né? Essa primeira aqui é a que todo mundo costuma fazer. Liga nas empresas, né? Liga lá na empresa A, quanto você tem o gerente de produção? Tem o gerente, quanto você paga? 5. Na B, e vai pegando com cada uma dessas empresas o valor, né? E aí, na minha empresa, eu pago 12, ok? Beleza. Aí eu faço a continha, puta, eu pago 5, estou pagando mais que o mercado, né? Minha database, né? Minha database é novembro, então eu pego esse relatório aqui, porque o meu diretor queria saber como que estava o mercado, levo para ele, né? Assumo que em média é 11.428 e nós estamos confortáveis, porque nós temos uma margem aí de 5% acima da média de mercado, né? Vamos ver o efeito que isso dá, se a gente aplicar um pouquinho de estatística nessa análise de dados. Apesar que, ó, batendo o olho, olha a amplitude, de 5 para 20. Opa! Eu de cara já expurgaria esses 20 e esses 5. Ok? Eu de cara, eu, Zé Eduardo, tá? Mas a gente tem que fazer uma análise, né? Quando eu tabulei, eu já não entraria esses dois salários. Eu precisaria comparar qual é o nível. Mas se eu voltar lá na empresa G, lembra da empresa G? Olha o tamanho que é a empresa G. O cara ganha 20 pau. Né? Olha o tamanho da empresa A. Então, essa empresa A é só o cara que só tem produção. Essa aqui é o cara que tem um monte de coisa. Né? Eu já poderia estar tirando, só olhando a comparação das responsabilidades deles, ok? Mas vamos aplicar mais um pouco de estatística em cima desse cargo, né? Imagina que cada uma dessas empresas, né, nós temos variáveis diferentes. Nós podemos ter variáveis diferentes, não podemos? Em jornada, número de salários ano, em database, né? Olha a empresa A, tem uma jornada de 200. Olha a empresa E, uma jornada de 200, uma jornada de 200 na F. Na minha empresa, que sou patrocinador, eu tenho uma jornada de 220 horas, né? Ou seja, essas informações aqui não estão na mesma base de jornada, não estão na mesma base de salários ano e não estão na mesma base de database. Por quê? Já teve empresa aqui, ó, que já teve reajuste salarial na database, tá? Estou falando dentro de um ambiente normal, né? Que acontece. Teve anos que a inflação não atingia mínimo, então não se tinha tanta variação. Mas para efeito didático, de estatístico, né?
Então a gente tem que analisar isso. Porque se eu estou fazendo essa pesquisa base novembro, eu tenho que trazer todos os salários para novembro. Ok? Quem tem data base agora em novembro vai ter um INPC de 4,77. Dezembro, 4,21. Né? Porque são reajustes previstos para terem. Esses outros que já tiveram, então, por exemplo, quem teve data base em outubro agora, é só a inflação de outubro, né? Porque ele já teve em outubro o reajuste. Mesma coisa em março, mesma coisa em junho. Então, de qualquer forma, eu tenho que trazer todos esses salários para a mesma base, na mesma base de jornada, na mesma base de salário ano e na mesma base de data base. Isso significa aplicar a regrinha que nós de recursos entendemos de ajustes, né? Isso vai me dar um índice de ajuste, porque eu vou pegar o salário, né? E vou ajustar a jornada. Vou ajustar o salário ano. Vou ajustar. Então, nesse exemplo, de 5, né, para 200 horas, com um índice de 4,77, ele vai para 5.700. Essa empresa, com 14 salários, com esse índice, vai para 7.980. Ok? Então, esses ajustes que a gente fez aqui, vai dar um novo salário de referência, ok? Esse salário aqui vai me dar uma nova média. Olha a média que deu. Né? Olha, de 11.400 subiram para 12.113. Ok? Porque agora esses salários estão na mesma base. Ok? E aí, olha a diferença que eu tenho para o mercado. Não é mais a mesma diferença. Ok? Então, assim, não se preocupem tanto com os cálculos. O que é importante você entender o conceito, né? Cálculo você faz e ajusta. Mas o que é importante você entender de conceito? Essa base salarial não estão todos na mesma base. Por quê? Existem jornadas, número de salários e databases diferentes que você precisa equalizar. O teu relatório para a área de diretoria teria que ser esse aqui, ó, ok? Pós os ajustes, porque senão você vai passar uma informação diferente para uma estratégia diferente da diretoria. Percebe o impacto que isso dá? Né? É muito grande esse impacto. E aí, né, mais uma variável que eu vou colocar para vocês, né? Mais uma pitadinha de estatística. Então nós fizemos até aqui, né, um novo salário. Mas existe mais uma variável, número de funcionários naquele salário, né? Repetiu frequência aqui, mas é salário, tá? Eu tenho 2 funcionários que ganham esse salário, eu tenho 1 funcionário que ganha esse salário, eu tenho 5 que ganham, 3 que ganham. A frequência nas estatísticas que nós utilizamos, ela é fundamental para se calcular a média aritmética ponderada. Se fosse tudo 1 aqui, o resultado seria esse, né? Mas nós precisamos saber se é tudo 1 ou se tem mais. Porque, por exemplo, essa empresa tem 5 gerentes de produção ganhando esse salário, né? Frequência é fundamental para a gente calcular a média aritmética ponderada, né? Porque olha a média que ele vai dar para a gente. Aí ela vai trazer uma média
Diferente da média que a gente tinha aqui, diferente dessa média aqui. Com tudo isso, eu quero mostrar para vocês o seguinte: aplicar as estatísticas devidas vai te dar a melhor resultado de informação para análise do resultado, né? Se você partir só por uma análise mais simples, né, esses números não são verdadeiros e a diretoria vai tomar decisões em cima de números que não são reais. Esses números aqui são melhores, né? Estão mais ajustados. Esse aqui nem se fale, né? São melhores ajustados ainda, ok? Então, a tabulação dos salários e benefícios, ela é importante para a empresa se posicionar frente ao mercado, né? Você vai chegar no resultado, no relatório final, onde você vai ter os cargos, né? O quanto você paga, o quanto a empresa paga, né? E qual é a variação em relação ao mercado. Qual é o menor, o maior salário? Aí você vai apresentar todas as estatísticas relativas aos cargos pesquisados. Ela permite que você comece a ver os desvios de amostra. Lembra que a gente falou de desvio de amostra? Esse exemplo aqui, por exemplo, né? Esses extremos, eles são críticos, né? Olha a análise da tendência da remuneração para o cargo. Então, nós precisamos expurgar esses extremos, para que as médias estatísticas que você for ter do resultado, né, eles não estejam poluídos com valores que vão distorcer a tua amostra, os teus resultados. Todo esse tratamento, essa tabulação, ela é fundamental, né? Porque você vai ter as tendências, né? Você traça a curva da empresa, né? Porque você tem os seus salários lá, né? Você vê a curva de mercado e aí você começa a ter análise, né? Olha, como é que está esse grupo de salários aqui de cargo? Está abaixo da média. A média está lá em cima, ó. A média está aqui. E a empresa está pagando aqui. Ok? Aí existe um grupo que está, a gente chama de próximo da média. Isso aqui é uma zona de conforto, tá ok, né? E aí nós temos o grupo que está acima da média, né? Opa! Qual é a estratégia, né? Aqui está errado, a gente precisa diminuir os salários aqui, né? Nós precisamos aumentar os salários aqui. Qual é a leitura que você pode ter várias leituras. A empresa pode realmente estar pagando abaixo da média de mercado, porque aqui eu tenho maior facilidade de contratação, de reposição. Eu não preciso gastar tanto com esse grupo aqui. É estratégico para mim ter essa diferença salarial, ou não, tá? Da mesma forma aqui, olha, é estratégico reter meu grupo elite, né? O meu grupo estratégico dentro da empresa. Então eu vou pagar mais que a média de mercado, né? Ou não. Puxa, estamos pagando demais. Porque eu estou falando de média de mercado, né? E você traça as outras curvas, né? Primeiro quartil, mediana, terceiro quartil. Essas curvas que vão propiciar a definição da estratégia de remuneração. A empresa quer continuar pagando assim? É essa a estratégia? Ah, não, aqui nós temos que diminuir um pouco essa diferença, aqui vamos diminuir um pouco essa diferença, ou vamos pagar exatamente o que se paga na mediana, ou para um determinado grupo de cargos nós vamos pagar primeiro quartil, outros cargos nós vamos pagar terceiro quartil. Então percebam, do resultado da pesquisa que a gente cruzou os cargos com os salários e as curvas e as tendências
que o mercado sinalizou. E vamos definir qual é a estratégia da remuneração que vai ser paga, né? Qual a competitividade que a empresa vai querer adotar. É isso aqui que deveria ser apresentado para a diretoria da empresa, não o relatório final de cargo a cargo. Qual é a competitividade da empresa que isso aqui foi gerado através da pesquisa, né? A diretoria precisa ter, os dirigentes da empresa precisam ter isso aqui muito bem definidos, o posicionamento. Por isso que a gente fala assim, eu tenho que fazer anual ou bianual para ver como é que está a movimentação. Compara de um ano com o outro, né? Estamos indo bem na nossa definição estratégica, ok? Os relatórios depois, eles são formatados e emitidos, né? E você deve apresentar os comparativos, os gráficos, as informações básicas, olha, foram excluídos tais cargos ou informações. Então, você vai falar a metodologia que você está utilizando, né? O resultado de algumas análises, né? Colocar recomendações, isso é muito importante, né? Formatar esses relatórios, né? Os gráficos, que resultados que eu estou passando para o mercado, quais são as informações. Isso é muito importante, porque essa apresentação para o mercado, ou a sua apresentação e a apresentação no mercado, vai se tornar mais fidedigna para frente. Quando você convidar de novo as empresas, opa, olha que legal, né? Nós temos um grupo de recursos humanos que a gente todo ano faz as pesquisas. Os dirigentes ficam esperando aquele resultado da pesquisa para a sua estratégia. Falam, nossa, que legal a tabulação que vocês entregaram, né? Então, aqui é um exemplo, né, de um relatório onde você mostra os cargos. Percebam que aqui, quando eu estou mandando um relatório demonstrativo para o mercado, para cada empresa participante, eu mudo aqui. Tá? A empresa participante não vai ver aberto o mercado, ela vai ver as tendências. Aí ela se compara ela com o mercado. Muda de empresa, muda os resultados aqui. Então, nós que tabulamos, para cada empresa é gerado um relatório com as suas informações e com o seu comparativo no mercado. Esse modelo aqui é um dos mais comuns, né? A gente apresenta os cargos, as informações da empresa e as informações de mercado. Menor, primeiro quartil, média, mediana, terceiro quartil, maior, frequência, né? Então, esse é um exemplo clássico de um resultado de uma pesquisa salarial. Na pesquisa de benefícios, a gente vai comentar, né? Mas a pesquisa de benefícios tem uma parte, né, que a gente diz o seguinte: benefícios cada empresa tem a sua capacidade e a sua estratégia de definir que tipo de benefício ela quer conceder, né? A pesquisa de benefícios normalmente é para dar uma referência para a empresa, né? Mas ela adota o que ela imagina e não necessariamente o que o mercado está praticando, né? Ela segue basicamente as mesmas etapas da pesquisa de salário. Você escolhe quais são os benefícios, abrangências para quais cargos, porque nem todos os benefícios, por exemplo, check-up. Check-up não é um benefício que não é para todos os cargos, né? Então, ele vai atender, esse benefício vai atender a alguns cargos específicos, né? Se nós vamos quantificar ou não os benefícios, né? Alguns benefícios mais pesquisados: assistência médica, odontológica, hospitalar, farmacêutica, jurídica, alimentação, bolsa de estudo, cesta básica, clube, convênio, empréstimos, plano de incentivo de curto, médio e longo prazo, previdência privada, seguro de vida, ticket, transporte, enfim, isso é uma ideia de benefícios, né? Eu não quero pesquisar todos. Você monta quais são os que são estratégicos para você, que você quer ver o que o mercado pratica, ok?
Você vai coletar informações do mesmo jeito, né? Você vai perguntar se concede ou não o benefício, se tem... Os benefícios que são mensuráveis, é legal que você procure ter informações de custo, né? Custo per capita, né? Participação da empresa, né? Se é concessionária, é executado por terceiros, para você ter uma ideia de valores, né? Que as empresas coloquem comentários, observações importantes. Benefício também precisa ser analisado, tabulado e apresentado os resultados da análise dos todas as tabelas, né? Tendências que a gente apura, percentual de... Enfim, você faz a tabulação, mostra gráficos, né? Enfim, nós colocamos parte de benefícios, acrescentamos a parte de benefícios como um complemento para analisar a remuneração, a composição da remuneração no pacote, né? Tem empresas que não fazem a pesquisa salarial, não constroem o benefício dentro da pesquisa salarial. Pesquisa salário, somente salário, ok? Para efeito do nosso curso, né? Então nós concluímos mais uma etapa, né? Mais um módulo, porque a gente conseguiu ir ao mercado e pegamos os resultados da pesquisa salarial, né? Como eu falei, a pesquisa salarial ela precisa ser tabulada, calculada estatisticamente através de um software, um sistema próprio, né? Não é todo mundo que tem um sistema próprio, ele precisa contratar uma pesquisa, mas enfim, quem vai conduzir a pesquisa precisa trazer números dos salários que sejam fidedignos, tá? Por quê? No próximo módulo, nós vamos tratar da estruturação de cargos e salários. Nós vamos juntar a tabela de cargo com a tabela de salário e uni-las, né? E aí nós vamos ter muitos cálculos. Então, as informações de salário, e validar o processo de avaliação dos cargos, né? Então, tudo isso precisa que os números e as estatísticas sejam muito bem apuradas. Ok? Espero que você tenha entendido, tenha gostado. Se tiver dúvidas, volta. Você tem essa possibilidade de voltar o vídeo, né? Mas espero que você tenha gostado. Se tiver dúvidas, me liga, passa e-mail, que a gente vai, à medida possível, estar esclarecendo assim, e passando isso para você, ok? Mais uma etapa cumprida, a próxima vai ser já montar a estrutura de cargos e salários. E tem alguns exercícios aí na sequência, né, que você pode fazer dentro do caderno, no anexo que a gente mandou. Pratique, né? Mas a pesquisa salarial, os exercícios são mais para você ter uma ideia de cálculo dos números, né, de uma pesquisa, de uma tabulação de uma pesquisa. Mas faça o exercício para você entender assim, as medidas estatísticas que estão por trás de uma pesquisa. Ok? Te agradeço aí por mais um tempinho junto comigo. E obrigado, né? E fique com Deus. Até o próximo módulo. Um abraço.